Bom, semana passada a gente viu sobre a oração, em linhas gerais, oração vocal, oração mental. E essa semana a gente falou um pouquinho sobre o Pai Nosso, que foi uma oração que Jesus ensinou, uma oração vocal que o próprio Cristo ensinou. Vale a pena a gente dar uma repassada rápida no Pai Nosso, para depois complementar a ideia das orações, para perceber uma oração super simples. Jesus faz 7 comentários, né? Essa ideia do número 7 é uma coisa assim fácil de gravar, nossa memória grava normalmente 7 itens. Então uma criança recitando o Pai Nosso algumas vezes, ela aprende o Pai Nosso com muita facilidade. E o Pai Nosso se refere a Deus nas 3 primeiras, vamos dizer assim, louvores a Deus, né? Pai Nosso, primeiro a gente chama Deus de Pai, a gente fala nosso, né? Nosso é da comunidade, da humanidade inteira, que estais nos céus, que está em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Como é que a gente santifica o nome de Deus? Cumprindo os mandamentos, amando, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O que é esse reino? Esse reino de paz, de amor, de unidade. A gente pede isso porque o mundo está muito dividido, são as guerras, são as pessoas, as famílias. Venha a nós o vosso reino, esse reino de união. E seja feita a vossa vontade. Qual que é a vontade de Deus? A nossa felicidade, né? Quando Ele nos manda coisas que a gente acha que são ruins, na verdade são coisas boas, sempre são coisas boas, nada pode vir de Deus que seja ruim. Deus é suma bondade. Se Ele permite que algo aconteça para a gente, é para nos tirar algo de bom. A gente tem que procurar ver esse bom. E a oração ajuda a gente a enxergar o que é essa coisa boa. Depois a gente faz 4 petições, né? Interessante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que de cada dia? Porque a gente tem que rezar todos os dias, né? Tem uma historinha que eu contei para as crianças de um rei que ele dava a provisão para o filho dele para ele passar um ano. Dava todo o dinheiro, tudo que ele precisasse para passar um ano. E cada vez que o filho vinha, cada ano, era uma festa e tal, ele encontrava o filho. Ele falou, não, vou fazer diferente. Eu vou dar um pouquinho por dia, ele vai ter que vir todo dia aqui pegar a provisão do dia, mas assim eu vou encontrá-lo todos os dias. Essa é a ideia do Pai Nosso, do Pão Nosso de cada dia. A gente não precisa pedir para a vida toda, né? Eu quero fazer uma fortuna para não pensar mais em nada, vou curtir a vida. Insensato, né? Insensato por quê? Porque cada dia a gente tem que cuidar, cada dia a gente tem que fazer a nossa oração, cada dia a gente tem que estudar, trabalhar, né? O pão nosso de cada dia. O que é esse pão? Não é só a parte material, é a saúde, é a inteligência, é a sabedoria para tomar boas decisões, é o saber educar os nossos filhos, é o saber obedecer na hora, né? Saber questionar as coisas que a gente precisa, que a gente não entende. Então esse é o pão nosso de cada dia. Aí vem a parte difícil, que a gente tem que pedir ajuda a Deus também. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus fala, perdoa sempre, perdoa os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Fala, não, aí é demais, né? Você está exagerando. Não, ele não está exagerando. Esse é o caminho da gente ser feliz. Se você quer guardar rancor, se você ficar com raiva, pautar a sua vida em se vingar, você está destruindo sua vida. Deus que nos fez, Ele sabe o que é bom para a gente. Quando Ele fala, perdoai, aí Ele fala, perdoai como nós perdoamos, né? Então você fala, mas é difícil. Então, como Deus nos perdoa sempre, vamos procurar perdoar sempre. Essa é a ideia. Depois, 2 últimas, né? Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Não fala assim, tira as tentações vão ter. A tentação na comida, na bebida, na hora de xingar alguém, na hora de olhar para uma coisa que não deve, na hora de pensar uma bobagem, na hora de assistir um filme que a gente sabe que não deve assistir. Tudo isso são tentações. Mas a tentação em si ela não é boa nem má, é um fato, né?
Não nos deixes cair nas tentações, não deixes ser enganado. A tentação é uma enganação, né? Por quê? Porque você acha que vai ser muito bom e depois você quebra a cara. Ah, esse doce é uma delícia, né? Eu vou ter um prazer enorme. Você come o doce, não é um prazer tão grande. Depois você fala, poxa, engordei para perder esse peso aqui que eu ganhei com esse doce, né? Não é uma coisa mínima, mas isso serve para tudo. A tentação de não levar o desaforo para casa, né? Vou brigar. Você briga, você pode até morrer na briga. Mas e daí? Você sofreu a tentação, o cara te provocou, né? No trânsito muitas vezes isso acontece. A pessoa sai irada, vai brigar, o outro tira uma arma, dá um tiro, né? Então, você fez uma coisa errada no trânsito, paz e amor, desculpa, né? Nem olha na cara da pessoa para você não ficar com raiva dela e segue em frente, né? E qual que é a ideia? Perdoar. Como nós perdoamos, né? Então, pedir essa graça de Deus para aprender a perdoar. Perdoar as pessoas, perdoar nós próprios, né? Que muitas vezes a gente não se perdoa, uma coisa que fez de errado, né? Pede perdão a Deus na confissão e bola para frente, a vida continua. Depois, livrai-nos do mal. Olha, importante essa ideia. O mal existe. O mal não é só o demônio é a maldade pura. Mas existem pessoas más, né? Existem companhias más. Livrai-nos do mal significa isso. Proteja-nos das maldades das pessoas, proteja-nos do demônio, que muitas vezes vem com as mentiras, ocuparem a nossa cabeça para fazer a nossa vida não ser o que Deus espera dela. Então, a ideia da oração do Pai Nosso é uma oração completa. A gente pede, honra a Deus com algumas coisas, pede a Deus outras coisas em sete pequenas frases, super curtas. As orações como um todo, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: oração é falar com Deus. Eu estou falando com o meu Criador. É uma coisa assim fantástica, né? Você fala assim, vou falar com uma pessoa importante, né? Eu vou me preparar, eu vou arrumar uma condução para ir, vou chegar antes, né? Para não fazer a pessoa esperar. A pessoa mais importante do mundo é Deus. E Deus encontra a gente quando a gente quiser. Mas é importante que seja um horário marcado, né? Um horário, sei lá, depois da janta ou depois do almoço, eu estou bem ligadão, ou depois do banho, né? No meu quarto ou numa igreja, se eu estiver próximo de uma igreja, né? Eu passo por lá todo dia, vou dar uma entrada. Um período determinado, né? Não é eu marco, depois eu não apareço, Deus está lá, mas Deus está... Não. Marque aquele horário específico, uma coisa importante para a gente, para Deus, né? Deus está em toda parte, mas essa questão da gente se esforçar para cumprir o nosso compromisso com Deus é muito importante. Então a primeira ideia é essa, né? Escolher o lugar, como a gente falou semana passada, depois um local bom, um tempo adequado, 10, 15 minutos, às vezes pegar um livro para ler, né, para fazer essa oração, etc. Ter um assunto para falar, se a gente não tem um assunto, pode marcar algumas ideias que vão surgindo ao longo do dia, mas ter essa conversa com Deus. E aí, uma ideia muito simples. Pense o seguinte: quem está falando? Sou eu que estou falando. Com quem? Com Deus. O que eu estou falando? Não pode ser assim, vou falar qualquer bobagem. Não. O que eu quero falar com Ele? Uma preocupação que eu tenho, uma ambição, um sonho, uma alegria. Todas as coisas interessam a Deus. São coisas nossas. E outra opção é as coisas de Deus. Nossa, Deus, você que criou o universo inteiro, tomou a forma de um ser humano, veio esse mundo aqui. Eu nem conheço direito a sua vida, a vida de Jesus Cristo. Eu poderia conhecer um pouco mais. Eu vou ler o Evangelho, eu não entendo direito. Será que tem algum livrinho mais simples para eu ler? Para entender as suas posturas, o seu modo de ver? Por que você quis nascer na pobreza total, num estábulo, né? Não tinha um lugar para nascer. Podia ter nascido num palácio, mas você quis nascer na pobreza. Você viveu 30 anos de trabalho cotidiano,
Como é que eu estou trabalhando? Como é que você deveria trabalhar? Então, conhecer a Deus e conhecer a si próprio diante de Deus. Essa é a ideia da oração. E olha, das coisas mais importantes que a gente falou, dos sacramentos, de tudo, a oração é uma coisa fundamental para a gente ter uma união boa com Deus. Uma oração diária, tá? Enfrentar-se diante de Deus. Deus nos ama, Deus cuida da gente, Deus nos mantém. Se Deus parece pensar na gente, a gente desapareceria. E a gente muitas vezes esquece que Deus existe. É triste, né? Passa por uma vida como por um túnel. Esquece do esplendor da luz da fé. Então, pedir essa fé para Deus, para poder rezar todo dia e fazer esse esforço inicial até que isso faça parte da sua vida. Eu sempre falo da importância de a gente ter uma rotina, ter algumas coisas, algumas balizas no nosso dia. A gente tem a aula, né? Tem a escola que tem as aulas marcadas. O professor vem naquele horário, dá aquela aula, etc. Depois a gente tem os nossos esportes, também horário marcado. Natação, futebol, etc. Aula de inglês, às vezes, um balé. E a mesma coisa com Deus. Tem um horário para Deus, para fazer oração, para pedir as coisas, para agradecer, para pedir perdão. Tem um horário para conversar com o sacerdote, que a gente chama de direção espiritual, né? Pode ser um horário semanal, quinzenal ou mensal, mas marcar e cumprir aquele horário, né? É importante a gente cumprir esses compromissos, porque a gente vai crescendo como pessoa, tá bom? Então, pense na sua oração, faça uma oração personalizada, não uma oração genérica. Falem de você e falem de Deus, do próprio Deus, né? E marquem propósitos concretos de melhora. Então, um propósito que eu gostaria que vocês fizessem já nesse final de ano é continuar com esse estudo da catequese, com a leitura da Bíblia. As fontes da nossa oração são a nossa própria vida, a leitura do Evangelho, que está lá a vida de Jesus, a assistência à missa, onde a gente vai receber os sacramentos e ao mesmo tempo vai ouvir a liturgia da missa, a liturgia das orações. As orações em geral, que vocês receberam uma folhinha com algumas orações resumidas, né? O creio mais completo, o creio mais simples, o creio dos apóstolos e o niceno constantinopolitano, a oração do Glória, a Ave Maria, o Pai Nosso. Todas essas orações foram compostas pela Igreja para facilitar a nossa união com Deus. É bom a gente sabê-las de cor e prestar atenção naquilo que eu acabei de falar. O que eu estou falando, para quem que eu estou falando e quem está falando. Sou eu, não é uma pessoa qualquer. Até a próxima, gente.